Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 24 o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse Deus: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, ontem nós falávamos do versículo 1 ao 8, falávamos sobre a em busca do paraíso perdido. E hoje, continuando com o mesmo tema, veremos aqui as consequências que o pecado traz sobre a vida do homem. Quando nós avançamos no relato de Gênesis 3, logo após a queda do homem, a partir do versículo 8, nós entramos em uma das passagens mais profundas e reveladoras de toda a Sagrada Escritura. Não se trata apenas de uma narrativa antiga, mas de uma radiografia espiritual da condição humana. Aqui está descrito o nascimento do medo, da fuga, da culpa, da dor, do cansaço da alma e da inquietação que até hoje acompanha a humanidade. É como se cada versículo ecoasse no ritmo acelerado do nosso tempo, explicando por que o homem corre tanto, faz tanto, conquista tanto e ainda assim nunca parece plenamente satisfeito. Esse texto bíblico de Gênesis 3 nos diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
Aquela voz que antes era motivo de alegria, agora se torna causa de temor. O mesmo Deus, a mesma presença, o mesmo jardim, mas o coração já não é o mesmo. O pecado não muda Deus, muda o homem. O pecado altera a percepção, distorce sentimentos e cria um abismo interior. O homem passa a fugir daquilo que deveria ser o seu maior refúgio. E essa fuga se repete até hoje. Quantas pessoas fogem de Deus, não porque Ele deixou de ser bom, mas porque o coração se encheu de culpa, de medo, de vergonha. Adão se esconde entre as árvores. Aquele que foi criado para dominar a criação agora se esconde dela. O pecado inverte a ordem, diminui o homem, fragmenta a sua identidade. Quando Deus pergunta, onde estás? Não é um questionamento de localização geográfica, não, mas de condição espiritual. É como se Deus dissesse, em que lugar da alma você chegou? O que se tornou do coração que eu criei para caminhar comigo? Olha, essa pergunta atravessa gerações e alcança a nossa realidade atual. Em meio à correria desenfreada, as agendas lotadas, a busca incessante por resultados, Deus ainda pergunta, onde estás? A resposta de Adão revela o efeito imediato do pecado. Tive medo, essa foi a resposta. O medo entra onde antes havia confiança. O medo passa a governar decisões, relacionamentos, escolhas. O homem começa a viver em modo de sobrevivência. Ele se protege, se esconde, se justifica. A insatisfação nasce a partir daí. O coração deixa de descansar porque perdeu o lugar seguro. A humanidade passa a viver inquieta, tentando controlar tudo, porque no fundo perdeu a confiança plena em Deus. Quando confrontado, o homem então transferiu a culpa. Adão culpa a mulher. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume integralmente a responsabilidade. O pecado sempre tenta se justificar. Ele gera uma cadeia de rupturas. O relacionamento com Deus é afetado. O relacionamento humano é comprometido e até a relação com a criação também é corrompida. Aqui começa o princípio que ainda rege a vida humana. Escolhas têm consequências. Nada acontece no vazio. Cada atitude gera um fruto. E é exatamente neste texto que nós encontramos claramente o princípio da semeadura e da colheita. O homem colhe exatamente aquilo que ele decidiu semear. Deus então anuncia as consequências, não como um juiz frio e distante, mas como um pai que estabelece limites para conter o avanço da destruição. A dor, o esforço, o suor, o cansaço, o conflito, tudo isso entra na experiência humana a partir desse momento. A vida passa a ser marcada pelo cansaço. O trabalho que antes era algo prazeroso, terapêutico, se torna pesado. O corpo sente, a alma sofre. E é essa realidade que se estende até os nossos dias. Pois é, a humanidade trabalha mais do que nunca, mas descansa menos do que nunca também. Corre atrás de estabilidade, mas vive insegura. Busca prazer, mas só experimenta vazio. A inquietação se torna uma marca coletiva. No entanto, mesmo em meio às consequências, o amor de Deus se manifesta de forma surpreendente. O texto bíblico que acabamos de ler
diz que o Senhor Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. O pecado havia produzido vergonha e Deus cobre essa vergonha. Nesse texto aqui nós já vemos um sinal da redenção, um vislumbre do cuidado divino para conosco. Deus não abandona o homem à própria culpa, não obstante a culpa. Ele cuida, protege e prepara um caminho, mesmo quando disciplina. Nós chegamos então a um dos momentos mais mal compreendidos da história bíblica. Trata-se da expulsão do homem do Jardim do Éden. À primeira vista pode parecer um ato severo, duro, definitivo da parte de Deus. Mas à luz da revelação bíblica, de forma completa, nós percebemos que foi, na verdade, um gesto profundo de amor e misericórdia de Deus em relação ao homem. Deus declara que o homem não poderia estender a mão, tomar do fruto da árvore da vida que se encontrava disponível no jardim e viver eternamente naquela condição de pecado. Se isso acontecesse, o estado de queda se tornaria eterno e irreversível. Não haveria redenção, não haveria salvação, não haveria restauração possível. Ao expulsar o homem do jardim e colocar querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, Deus não está fechando a porta da esperança. Não, absolutamente. Mas preservando-a. Ele impede um mal maior. Ele limita o pecado para que a graça possa, no tempo certo, agir. É um amor que corrige, sim, que disciplina que dói, mas é um amor que salva. O homem perde o acesso ao jardim, mas não perde o cuidado de Deus. Que maravilha, né? O paraíso é fechado temporariamente para que no futuro possa ser reaberto de forma definitiva, não por mérito humano, mas pela obra redentora de Deus. A partir desse momento, então, a humanidade passa a viver fora do Éden, carregando no coração a saudade de algo que não consegue mais acessar. Essa saudade se manifesta como uma inquietação, uma insatisfação e gera correria, ficamos agitados. O homem tenta reconstruir o paraíso com as próprias mãos, cria cidades, sistemas, tecnologias, impérios, mas nada disso substitui a presença de Deus. O coração continua vazio, mesmo cercado de conquistas. O princípio da semeadura e da colheita segue ativo. Quem semeia a independência de Deus, colhe vazio. Quem semeia desobediência, colhe dor. Quem semeia orgulho, colhe queda. Deus não é injusto, não. Ele apenas permite que o homem colha aquilo que ele escolheu semear. Ainda assim, mesmo fora do jardim, Deus não deixa o homem sem direção. A história da redenção começa exatamente ali, naquele momento, no chão da queda. Cada consequência carrega também um chamado ao arrependimento, ao retorno. Cada dor aponta para a necessidade de restauração. E cada cansaço da alma revela que o homem foi criado para algo infinitamente maior do que apenas sobreviver. Ele foi criado para viver em comunhão com Deus. A humanidade moderna é a prova viva de que o paraíso perdido continua sendo buscado, de forma involuntária, mas está sendo sim. Busca-se paz, mas colhe-se pressa. Busca felicidade, mas alimenta-se de ansiedade. Busca-se sentido, mas rejeita-se a fonte do sentido. O resultado é uma geração cansada emocionalmente, exausta espiritualmente e vazia. O homem corre, mas não sabe exatamente para onde.
Trabalha, mas não descansa. Conquista, mas não se satisfaz. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Gênesis 3, de 8 a 24, nos ensina que a verdadeira tragédia não é ser expulso do jardim, mas é tentar viver como se fosse possível ser plenamente feliz longe de Deus. O amor de Deus se revela tanto no cuidado quanto na disciplina. Ele fecha caminhos para preservar a vida. Ele limita para salvar. Ele permite a colheita para ensinar. Tudo isso porque o seu propósito nunca foi a destruição do homem, mas a sua redenção. Em busca do paraíso perdido, eu escolhi esse tema porque ele é impactante, né? Muitos olham para fora quando o chamado de Deus continua ecoando por dentro. O caminho de volta não passa por árvores, por jardins ou por lugares físicos, mas por um coração rendido. O descanso que a humanidade procura não está em acelerar mais, mas em se render mais. Não está em controlar tudo, mas em confiar novamente. O paraíso perdido não foi esquecido por Deus. Ele foi preparado para ser restaurado. Enquanto isso, Deus continua chamando o homem para fora do esconderijo, convidando-o a reconhecer as suas escolhas, a compreender o princípio da semeadura e da colheita e a descansar na esperança da redenção. Redenção esta oferecida unicamente por Ele, através do seu Filho Jesus. Porque mesmo fora do Éden, o amor de Deus nunca deixou de caminhar com o homem, e essa é a esperança que sustenta a alma cansada até os dias de hoje. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.